Alô galera, essa aqui é a Arena Check-in, a gente vai trabalhar agora com NFL, videozinho de NFL. Na verdade assim, é só um review rápido pra gente fazer um giro de todos os movimentos do que está acontecendo na NFL, tá? E aí provavelmente não vai ser um vídeo não, vão ser vários vídeos, tá? E aí você vai acompanhar os vídeos, então e vai ter o título aí de qual time para você se ligar, escolher o seu, ou se quiser ver todos, a gente agradece. Então, solta a vinheta. Arena Check-in. Bom, galera, vou começar a fazer aqui o levantamento. Eu acho que eu vou fazer 4 vídeos aqui pra gente falar de cada time, de 8 times em cada, não vou fazer divisão, vou fazer ordem alfabética. Pra quê? Pra poder colocar bonitinho lá no texto, lá na chamada, coisa que vai ficar legal. Então vamos começar pelo Arizona. Arizona trocou de técnico, finalmente trocou de técnico, né? Mandou embora. Cara, tem aquela pressão do Kyler Murray que não sabia entender as táticas, tudo isso. Tem a questão dele ser baixo. E aí, o Arizona fez? Cara, perdeu assim o Zach Allen, que era um cara que botava uma boa pressão, é um cara que incomodava bastante o quarterback adversário, né? E foi para Denver. O Denver também está reformando o time. Porém, fez uma boa aquisição para mim. Trouxe o Kyzir White. O Kyzir White, cara, é um jovem, teve um excelente ano lá no Eagles e, com isso, trouxe e vai acrescentar bastante. Tá? Outras perdas grandes. Não tem, assim, um grande perda que eu falo assim, perdeu. Cara, não teve. E trouxe... Pra mim, fez uma aquisição de um wide receiver que não é tão bom. Trouxe o Zach Pascal. É uma tentativa. Renovou com o Prater. Porém, vamos combinar que o Prater já não teve uma temporada muito boa ano passado. Então, e deu um contrato razoável, quase 8 milhões, 7 milhões e meio para 2 anos. Eu acho muito, 2 anos. Ocupa bastante sua folha. Você poderia tentar achar alguém no draft, sei lá. Porque ele já está sem a potência, já não tem aquela segurança que ele tinha antes, tá? E aí tem quem veio mais? Eu acho que ele perdeu 2 caras que eu acho que são interessantes. 2 guards. Um para Cincinnati e o outro foi para... o outro chegou. Chegou o cara de Cleveland. Então eles fizeram a troca do Ford, que eu achava que ajudava um pouco ali o Murray, principalmente naquelas loucuras dele sair correndo e tal, mas tirando isso eles trouxeram outro para tentar acertar o esquema, tudo isso. A questão o Murray precisa de mais proteção também, ele precisa um pouco mais de proteção para poder justamente ter mais tempo e não ter que toda hora sair correndo igual um louco para ganhar tempo com as pernas, porque isso cansa o cara. E eu acho que vai precisar dar uma reformulada na defesa, a defesa mostrou muitos pontos falhos, mas só que assim, tem draft, tem algumas coisas, tem alguma galera aí no final do último vídeo eu vou fazer um review rápido que está sobrando aí na Free Agents, porque tem nomes interessantes. Vamos lá agora para Atlanta. Atlanta fez, cara, um bom investimento, principalmente na sua defesa, que eu acho. Ele trouxe 2 caras de linha, principalmente na secundária. E na linha mesmo, né? Que foi o Onyemata, que veio do New Orleans. Eu achei uma boa contratação. E trouxe o Jesse Bates III. Cara, pra mim isso foi uma contratação espetacular. Até porque ele vai pagar 64 milhões. Eu acho que assim, é um bom valor. Garantindo 36. Mas é um cara que ele vai impactar. E assim, são 4 anos, ele vai começar com 26, com 30 ele encerra o contrato. Então é uma boa contratação, tá? Até porque a secundária era um problema. Eles conseguiram se livrar do contrato do Mariota, eles, por exemplo,
trouxeram Hollins, que era um wide receiver do Las Vegas, contrato baixo, é um cara de rotas longas, tal, pode dar algum samba, e trouxeram o Heineken, porque eu acho que o Heineken pode ser importante pro desenvolvimento do Reader, ou seja, o banco do Reader, alguma coisa assim. Ou talvez eles vão investir, sei lá, tentar uma troca e trazer alguém, porque estava rolando a questão que eles têm muito espaço para o Lamar. Mas eu não acho que seria uma boa trazer o Lamar nesse momento, tá? Então, assim, cara, é isso. Acho que eles fizeram alguns movimentos, mas o time ainda não vai, eu acho que não... É um time que vai brigar por playoff porque a divisão é ruim. E a divisão agora, sem o Tampa, sem o Brady, com o Tampa sem o Brady, cara, virou uma briga de cego. Por mais o Carr chegando no Saints, ele pode dar um up, mas a divisão continua aberta. Por quê? Mas só vai levar o campeão de divisão. Isso é uma aposta. E assim, os investimentos de Atlanta não são para agora, são para daqui a 2 temporadas. Então dá para entender esse movimento. Vamos para Baltimore. Cara, Baltimore é um time que mexeu pouco. Cara, o problema é que assim, eles estão presos por conta da situação Lamar Jackson. Então até as movimentações estão lentas. Eles estão tentando entender o que vai acontecer, se o Lamar renova, se o Lamar não renova. Por quê? Se o Lamar não renova, vão pegar um pique alto no draft. Vai pegar algum pique no draft e com isso eles vão ter que subir. Eles vão ter que fazer movimento para subir no draft e pegar um dos quarterbacks disponíveis. Beleza. Esse é um ponto. E aí, cara, você tem já 2 wide receivers que para mim são bons wide receivers, que é o Batman e Caraca, esqueci o nome do outro. Caraca, os 2 que machucaram. Um segundo, vou ver rapidinho. Rashad Batman e... Rápido. Aí o Duvernay. Ele tem o Duvernay, o Batman. Aí trouxe o Isabella e trouxe o Aguilar. Cara, eu não gostei dessa contratação do Aguilar, porque não acho ele cara que vai... Pô, ele vai ser um wide receiver 3, assim como o Isabella. Então você vai poder trabalhar. Falta pra mim um cara pesado. Pra mim, um wide receiver melhor, sei lá, talvez trabalhar para trazer o Hopkins, dependendo dessa situação do Lamar. Por exemplo, se eles deram a tag, não chegar um contrato alto, eles tiverem espaço, pode tentar trazer o Hopkins, sei lá. São opções interessantes que podem surgir, né? E, por exemplo, cara, tá aberto ainda. Marcus Peters está com contrato, sem contrato, Justin Houston, Calais Campbell, mas eu acho que o Calais Campbell já vai aposentar, então não vale a pena. Mas, por exemplo, talvez mantenha o Justin Houston? Sim. JPP? Talvez. E aí também questão de running back, né? Eu acho que tem que ver um running back também para dar suporte. Mas, o movimento, acho que tudo vai se resolver a partir do momento que se resolver a situação do Lamar. Que aí sim você vai ter as possibilidades e tomar as decisões, né? Vamos chegar em Buffalo. Buffalo perdeu já o Edmonds. Já é mas eles focaram em renovar o Poyer, que para mim é um excelente free safety, é um cara importante, né? E eles abriram mão de algumas posições, né? Trouxeram o Damian Harris de New England, que é um cara para correr nas trincheiras. Eu achava que tinha opções melhores, por exemplo, que o Harris, mas o Harris teve um contrato muito baixo, né? Então isso fez com que eles preferirem. Trouxeram o Sherfield, que eu acho que vem para ser um cara de special teams, que estava jogando estava jogando no Miami. E trouxeram o Deontay Harty, que era um wide receiver lá de Pratt, que fizeram um 4, um 3 lá em New Orleans, também para compor elenco. Não acho que nenhuma dessas contratações vão impactar diretamente no time. Vão fazer o time subir de nível. Perderam o Isaiah McKenzie,
Para mim isso é uma perda interessante, porque ele era um cara importante ali para dar suporte até para Gabe Davis e o Diggs. Então ele era o WR3 e nenhum dos dois que eles trouxeram são... tudo bem, o Hart é novo, acho que pode ser trabalhado. Por exemplo, você desenvolver ele como wide receiver, pode ser que ele vire o WR3 do time. Vamos ver, tá? Trouxeram o McGovern, que era um cara que protegia bem o Dak, então ele pode ajudar mais ainda o Josh Allen. Estão preocupados com isso para evitar que o time tenha que... O Josh Allen tenha que sair muito do pocket. Então, assim, acho que são coisas interessantes que foram feitas. Tá? Então esse é o nosso quarta análise, vamos para a quinta. Quinta é Carolina. Carolina, cara, é um time que teve que rebolar. Por quê? Mexeu pra caramba. Mexeu pra caramba, mas fez boas inserções no time. Eu acho que eles trouxeram o Dalton de volta, que é um cara que já tinha passado por lá, vai poder agregar tudo isso, né? Perderam o Darnold, que vai para São Francisco ser banco, né? Mas eles perderam o Littleton, que eu achava um bom inside linebacker, ele conseguia fazer algumas pressões interessantes. Cara, pra mim, eles trouxeram o Miles Sanders, com um contrato de 6 milhões, e trouxeram o Adam Thielen. Cara, o Thielen pra mim não foi uma boa contratação. Eu não acho que o Thielen tem muita lenha para queimar. Não acho que seja um cara que vai fazer subir de nível o corpo de recebedores do Minnesota, do Carolina. Eles perderam o DK Moore, óbvio, eles tiveram que inserir na troca e tal. E aí tentaram trazer um cara mais experiente. Mas eu não acho que ele teve... ele não conseguiu atingir nem 800 jardas nas últimas 2 temporadas, porque perdeu espaço para o Justin Jefferson e ele não conseguiu ser o WR1, ele não conseguia nem aproveitar os espaços, né? E KJ Osborne estava jogando melhor que ele, e as lesões. Então, assim, eu acho que deram um contrato alto de 8 milhões para um cara que já está com 32 anos. Então, assim, trouxeram o Sanders. Eu acho que o Sanders é um cara que é importante, porém, vai pagar muito mais caro do que se desse um contrato pro Donta Foreman. A questão é que, assim, em termos de idade, a diferença é 1 ano. O Foreman é um cara novo, né, que está com 26. O Sanders tem 25,8. Assim, que é running back, né? A porrada come, então é difícil. O cara, a gente pode falar, o cara vai bem, aí se lesiona. Então, assim, porém, outro movimento interessante, trouxeram o DJ Chark. Cara, provavelmente o DJ Chark pode ser o WR1 desse time. E um contrato baixo, é 1 ano de contrato, 5 milhões. Então, fizeram movimentos que podem ser interessantes agregando, tá? E adicionaram Hayden Hurst. Cara, eu acho ele foi um tight end de primeiro round. Ainda não apresentou as expectativas que tinham sobre ele. Pode ser que lá ele consiga desenvolver, mas tem um contrato interessante também, 21 milhões. Né? Então, assim, como o Carolina tinha muito cap space, gastou bastante. Mas ainda tem um espaço legal, né? Trouxe o Tuttle, que é um cara que fazia uma pressão interessante lá no New Orleans, e trouxe o Bozeman. Renovou com o Bozeman. O Bozeman foi em renovação. Então, renovou com o Bozeman. Então, acho que dá uma estrutura legal. Eu acho que uma coisa interessante que eles trouxeram para a linha foi o Justin McCray, que jogava no Houston e ajudou muito na performance dos corredores do Houston. Então, ele pode conseguir ajudar aí, dar espaço para o Miles Sanders correr. Então, pode ser interessante, pode ser uma boa opção. O que eu não gostei foi o Pinheiro, cara. Eles renovaram com o Pinheiro, é um cara que não sei se eu renovaria, mas opções, os caras fizeram essa escolha e segue o barco. Vamos para Chicago. Cara, Chicago fez investimento interessante. Chicago foi um time que eu acho que trouxe bons nomes. Quem foram os bons nomes que eu acho que eles trouxeram? Vamos lá. Tremaine Edwards, que vem do Buffalo, é um cara novo, é um cara potente, é um cara que é uma máquina de fazer tackles, contrato de 18 milhões por ano, né, mais ou menos, tem acho 36
garantido, então é um contrato bom. Trouxe o Nate Davis, que eu acho que ele tinha um trabalho muito bom para como no guard, né? Então eles fizeram um trabalho legal, ele trabalhava bem para abrir espaço, principalmente pro Henry. Então assim, eu acho que foi uma boa contratação. DeMarcus Walker é um cara também que veio de Tennessee, também vai dar uma pressãozinha, consegue, tem um bom. E TJ Edwards. Então o que eles fizeram? Investiram em 2 linebackers, TJ Edwards e Tremaine Edmonds. Então, cara, vai ter. Mas eles perderam, realmente, eles perderam o Roquan Smith, Robert Quinn. Então, assim, cara, mas foi pensado, abrindo espaço no cap e rejuvenesceu. Porque tanto o Edwards quanto o Edmonds tem só menos de 27 anos, os dois. E os dois têm contrato de 3 anos e 4 anos. Então você tem uma longevidade para a sua defesa. Você deu um peso. São 2 caras que são caras fortes em tackle, são caras que... e o Edwards, eu acho que ele é melhor que o Edmonds na parte do passe. Eu acho o Edmonds muito mais forte para prevenir corrida do que no passe. Mas, e ofensivamente, qual foram os investimentos? Cara, trouxe o Foreman, cara, que para mim vai ser ele já tem o Herbert, então vai ser Herbert e Foreman, e o Horner, que veio de Seattle, que era um running back 3, é um cara que recebe passe direitinho e tal. Por quê? Porque o Foreman não é tão bom em passes, mas o Herbert é bom em passe. Então, assim, eu acho que esse trio de running backs é uma boa. Eles trouxeram o DK Moore, de Carolina. Então, também deu uma reforçada ali no corpo de wide receiver. E trouxeram o Tonyan. Cara, o Tonyan não é um cara que performou. Ele é um cara que fez uma primeira boa temporada, depois já deu uma caída. Então, assim... então, tem esse lado, né? Então, Tonyan, não sei se foi uma excelente contratação. Tiveram perdas, por exemplo. O Montgomery foi para Detroit. Eu acho que para Detroit foi uma boa contratação. Eles já perderam o Jamal, tem a questão do Swift, tudo isso de lesão. Perderam esses caras. E perderam o Morrow para... na verdade, eles perderam 2 caras de linha. Tanto o Morrow quanto o Adams. Mas, assim, era uma linha que não tinha grandes proteções para o Fields. Então, e o Reef também, o Riley Reef. Mas eu gosto do Riley Reef. Eu acho que era um cara que podia dar samba, apesar da idade. Ele é um tackle que podia ajudar. Mas... já reforçaram com o Nate Davis, talvez vai pegar algum cara em oportunidade aí, vamos ver como é que vai funcionar. Cincinnati, cara, tem um problema, né? Perderam a sua secundária. Eu acho que perderam principalmente os 2 caras que davam estabilidade na secundária. Você tinha Von Bell e Jesse Bates, eram 2 caras que, cara, cobriam até aqueles erros do Eli Apple e tal, mas eles vão tentar trazer isso via free agency. Vamos ver se vai dar certo. Mas eles também estão em compasso de espera, né? Porque eles têm muitos contratos grandes para fazer, né? Então, por exemplo, Higgins, Chase, Burrow. Então, assim, eles não podem comer cap nesse momento. Então, eles estão nesse compasso. Então, eles preferiram liberar tanto Von Bell quanto Bates, apesar dos caras não serem tão velhos, mas assim, eles liberaram 86 milhões em cap nos próximos 3 anos. Ou seja, e se você juntar o Hayden Hurst, cara, dá mais de 100 milhões em 3 anos. Então, assim, foi um movimento para liberar cap, para poder renovar. E uma coisa que eles perderam, que eu acho que pode afetar, é o Samaje Perine, que foi para Denver. Eu acho que vai ser uma adição excelente em Denver, tá? Na minha opinião, eu gosto do Perine porque ele é um cara que sai para dar passe, bloqueia bem e, mal bem, faz a corridinha pelas trincheiras. Tem força, né? Então ele era um bom running back 2, formava uma dupla muito boa com o Mixon, outro que também precisa ser renovado. Cara, vamos lá para Cleveland. Cleveland, cara, vai ter muito movimento. Vai ter que
vai ter que mexer, né? Vai ter que mexer porque o time não funcionou, tem muita gente aí que eles vão ter que liberar, então vamos ver o que eles vão fazer. Primeiro, eles perderam o Brissett, que vai ser backup em Washington, perderam o Atkins, que vai ser... perderam o... Não, desculpa. O Ford, que vai ser cornerback o Greedy Williams, que vai ser cornerback em Filadélfia, né? Eles trouxeram algumas opções interessantes. Perderam, assim, eu acho que uma perda legal para eles, que era um cara que compunha bem esse corpo dele de running backs, era o Dearness Johnson, que ano passado teve 3 ou 4 jogos assim explosivos, quando o time estava sem o Chubb e sem o Hunt. Além disso, o Hunt também é um cara que precisa ser renovado ou não. É uma decisão, é um cara que está no mercado. Então quem a gente tem, cara? Quem eles trouxeram que pode agregar ao time? O Coronco, que vem de Houston, é um cara que bota a pressão no quarterback. Eles trouxeram o Thornhill, de KC. Eu acho que é um safety que pode dar essa força. E eles trouxeram de Minnesota o Tomlinson. Assim, as principais contratações deles são essas. Eles investiram bastante dinheiro na defesa. Porque era um time que mal bem tem talento. E você tem Deshaun Watson, que não encaixou ainda com o playbook, mas tem ele, tem o Amari Cooper, tem o próprio Chubb e assim, um running back 2. Então é um time que ofensivamente tem consistência, produz, mas a defesa era um ponto fraco. Então eles fizeram um investimento forte na defesa. Então, trouxeram o Matthew Adams, trouxeram renovaram com o Kuznaski e trouxeram o Marquise Godwin para compor ali. Pode ser um WR3 interessante, né? E aí eu acho que eles têm que renovar com o Anthony Walker Jr. Para mim é importante eles renovarem, essa renovação é importante, é crucial. Então, assim, vai dar força para a defesa, vai dar liga. Mas eles já começaram a investir tanto na primeira linha, que é para botar pressão no quarterback, quanto na secundária. Porque como o time não botava pressão, cara, era muito exposto a passe longo, a big play. Então, esse é um investimento que eles estão entendendo e estão começando a fazer. E aí, vou fechar agora esse vídeo com Dallas. Dallas, cara, é um time que, irmão, precisa perder. Já sabemos que não vai ter Anthony Brown, que era um cornerback importante para eles, fazia bons jogos, é um cara que tem um volume de tackles, provavelmente era o principal cornerback deles, e o Ezekiel Elliott. São dois caras que não renovam, tá? E aí eles fizeram alguns investimentos. Vou pensar o principal deles. Eles, assim, investiram no Edoga com um contrato de 1 ano para proteger o nosso amigo Dak Prescott. O resto das contratações de Dallas são todas baixas. Eles não fizeram nenhum grande movimento, tá? Eles renovaram com Fowler, renovaram com Van Der Esch, renovaram com Rush. Então, assim, eles estão mantendo a estrutura, liberaram um contrato grande do Elliott, trouxeram o Rojo. Cara, é um running back que teve impacto inicial na NFL, depois ele perdeu espaço. Ele estava em KC, perdeu espaço principalmente por Clyde Lair, e na última temporada o Rashid White botou os dois para trás. Então, é um contrato que foi muito baixo, então é uma oportunidade interessante. Vamos ver o que vai ser. E eu acho que são esses movimentos. Assim, Dallas também está no compasso de espera para fazer os movimentos certos. Até porque vai aproveitar o draft para poder depois compor pós-draft o que ele vai fechar de contratação. Então, galera, isso aqui foi o seu vídeo interessante sobre os primeiros 8 times da NFL que a gente avaliou. Então lembra, se tem arena, tem esporte lá dentro, a gente está lá. E deixa seu like, joga a sua bola no sininho, galera. Valeu!